Olá! Boa noite. Muito obrigada por estar aqui. And now I'm going to switch to English because I do much better with English. Welcome, everyone. You may choose the translation tab. Tonight's session will be in Brazilian Portuguese. I'm just opening the session in English, and the rest of our time together will be in Brazilian Portuguese. Okay. Welcome to Celebrating Scratch Day in Brazil. We're thrilled to have you here as we launch the global celebrations for Scratch Day 2025. And I am excited to be able to welcome you to the session, a special session that we're having on Scratch Day 2025 in Brazil. And it's hosted by our longtime Scratch Foundation partners and creative learning champions in Brazil at the Brazilian Creative Learning Network. Scratch Day is a global network of events where children, families, and educators come together to celebrate creativity with Scratch and Scratch Junior. And today I have the pleasure of introducing two friends from the BCLN team, Fabiana Renzi and João Adriano Freitas. So now I'm going to invite them to join me here on stage in the session, and they are going to share how Scratch Day takes shape across Brazil, and they're going to offer tips on how you can design an event that's joyful, creative, and rooted in your own community. Thanks, Fabi and João. Obrigada, Kim. Olá, pessoal. Obrigado, Kim. Oi, gente. E aí, João? Eu queria começar agradecendo a Fundação Scratch, né, pelo convite da gente estar aqui hoje, fazendo essa sessão em português, trazendo um pouquinho da nossa experiência de como a gente celebra o Dia do Scratch no Brasil, não é isso, Fabi? Isso aí. Muito obrigada a Kim, que fez essa introdução tão bonita aí, falando até português. A Kim praticamente é a nossa amiga brasileira, né? Ela já sabe falar um monte de coisa em português também. E o pessoal quase se assustou, mas não, a gente vai falar português, né, João? Exatamente. Vamos esperar todo mundo entrar aqui para nos prestigiar e contar um pouquinho sobre o que a nossa comunidade tem feito aí nesses últimos anos. Bora? Bora. Bom, então eu sou o João Adriano Freitas, né, especialista em computação criativa pela RBAC. E eu sou a Fabiana, Fabi, como todo mundo me chama, e trabalho na parte de articulação comunitária da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E quem somos nós, né, pessoal? Nós somos a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, essa rede maravilhosa aí, formada por mais de 18 mil pessoas. Será que mais? Acho que mais de 18 mil, né, João? Cada dia a gente... Esse slide aqui, pessoal, ele está sempre desatualizado, tá? São mais de 18 mil pessoas. Na sua maioria, educadores, né, de escolas públicas, e pessoas essas que estão sempre conectadas e empenhadas, né, em promover essa educação transformadora aí por meio da aprendizagem criativa, que todo mundo é super apaixonado. É isso aí. Será que tem alguém que está participando aqui da sessão que está nessa foto hoje? Se tiver, manda um oi aí no chat para gente. Ah, boa. E gostaria de saber mesmo, hein? Porque eu acho que tem. Eu acho que tem também. Bom, né? E que vai ser uma sessão curta, né? Só apenas 30 minutos, a gente estima 30 minutos, né? A gente vai falar um pouquinho, né, o que é o Scratch Day, como a gente celebra o Dia do Scratch no Brasil, os temas da campanha que a RBAC promove, né? A gente vai trazer dicas de como organizar o seu Dia do Scratch,
como registrar o seu evento no mapa, como se conectar com outros educadores no Brasil, e vai ter um tempinho para pergunta. Tudo isso em 30 minutos, assim a gente espera. A gente vai se comportar muito hoje, né, João? Nós vamos Vamos. manter o horário. Bom, vamos lá, né? Então, começando pelo que é o Dia do Scratch, né? O Dia do Scratch é um evento que conecta educadores, estudantes, famílias e toda a comunidade de computação criativa para celebrar o Scratch, né? E o que acontece nesses eventos, né? As pessoas criam, compartilham, aprofundam seus conhecimentos usando o Scratch, outras ferramentas de computação criativa, como Scratch Junior, né? E o Octo Studio. E esse dia pode ser celebrado em qualquer dia do ano, tá? Antigamente, as pessoas celebravam apenas no mês de maio, mas não dá para celebrar tudo, né, em apenas um mês, né? Então, fiquem à vontade para celebrar esse dia durante todo o ano, e a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito do como funciona. Aliás, contar um pouquinho de estatísticas, né, Fabi? Então, a gente, na verdade, quando começou, né, João? Primeiro foi 2013, né? No Brasil, o primeiro relato que eu tenho é de 2013. Já tem escolas organizando o Dia do Scratch há 12 anos no Brasil. Exatamente. E Conectando desde lá, muita coisa aconteceu, né? Exatamente. Assim, então, a gente acompanha, a RBAC, né, acompanha os Dias do Scratch, promovendo a articulação, né, desses eventos e trazendo alguns números, né. Em 2019, né, a gente tinha um portal para cadastrar os eventos e a gente chegou a ter 500 eventos cadastrados no Brasil, né. Depois veio aí a pandemia, muitos eventos começaram a ser celebrados de forma virtual, mas agora em 2024 a gente voltou com tudo, e só no Brasil a gente teve mais de 700 eventos acontecendo ao longo de todo o ano. e todo mundo adora o Scratch. E até, inclusive, a Marin até colocou aqui na tela pra gente, que é o nosso quebra-gelo super rápido, porque 30 minutos a gente tem que fazer um quebra-gelo assim, mega rápido, né, gente? Quantos dias de Scratch você já organizou? Será que a galera consegue colocar no chat pra gente? E você, Fabi, quantos dias do Scratch você já organizou? Então, eu estava pensando aqui antes, porque eu sabia que tu ia me perguntar, eu estou indo para o 6º Scratch Day. Eu não sei quantos foi, porque em 2016, 17, 18, eu organizava vários, mais do que um por ano. Eu comecei em Então, 2019. eu acho que 19, 20, 5 mais, mas eu não sei se chega a 10, não sei. Eu tô indo para o 6º, eu comecei em 19, mas ano passado, por conta da enchente, não rolou. Então, pulei um ano sem querer, viu, gente? Ano passado foi um ano super atípico, assim, não deu certo. Alguns comentários aqui do chat, né? A Elaine Rocha, né, que é uma das primeiras organizadoras de A Scratch Elaine não vale, né, Elaine? Sacanagem isso daí. falou que teve antes de 2013 também, né? Aí, vou ó. contar essa história direitinho para ela. A Daniele falou que já fez 2, Fernanda falou que fez 3, a Miriam falou que desde 2020, Fernanda falando que vai ser o primeiro, a Dani falando que usa, né, o Scratch desde 2017, a Kátia Araújo, 7, lembra exatamente quantos, a Catinha né? tá junto comigo, hein? Olha, a Ana tá aí também, a Ana aqui de Porto Alegre desde 2016. Então, o pessoal aqui é tudo experiente, hein, Fabi? Será que a gente vai conseguir trazer alguma novidade para esse pessoal? Fica o desafio para a gente. Boa, hein? Então, aí até me emocionei agora, porque toda essa galera tá nessas fotos aqui, né, João? Então, né, tem gente que tá nessas fotos. Mas olha, a Suelen tá dizendo que vai iniciar esse ano no Amapá, olha que legal. Olha só, muito bom. Que show, hein? Então, aqui, ó, olha aqui, ó, a Sandra Elias tá aí, ó, cadê a Sandra Elias? Tá vendo tu aqui, ó, olha aqui, Sandra Elias aqui, ó, ela e o gato, o gatinho dela lá de Vinhedo, ó, olha que lindo o gato aqui. Então, cada um que tá aí se reconhece, né? Então, aqui, gente, nós temos diferentes dias do Scratch, né? Porque no Brasil a gente tem uma riqueza muito grande de dias do Scratch. Por quê?
nós temos nas escolas, a gente tem evento que acontece nas universidades, a gente tem eventos que acontecem em centros comunitários, tem alunos que organizam Scratch Days, então, às vezes, alunos organizam nas suas casas, ou às vezes nas suas escolas, para suas turmas, né? Eu já vi acontecendo aluno organizando em uma turma só, ou para mais turmas. A gente tem articulador que organiza dias de Scratch na praça pública aí, né, Bahia? Então, tem de tudo nesse nosso Brasil, né, João? É legal que os dias do Scratch pra gente no Brasil, eles lembram muito festa de aniversário, né? Que o pessoal se prepara, faz gincana, coloca bexiga, coloca chapeuzinho, e tem uma diversidade de atividades muito grande que vão além do Scratch. Então, a gente tem alguns dias do Scratch com bastante tecnologia, que o pessoal usa Make, usa microbit com Scratch, faz coisas com robótica, né? Mas a gente também tem dias do Scratch acontecendo em escolas com recursos limitados, que fazem, inclusive, algumas atividades desplugadas para trazer esse gostinho para todos os alunos. Exatamente, e isso é super importante, né? Porque às vezes a gente organiza algumas iniciativas e o pessoal fala: mas a minha escola não tem recurso e tal. Não tem problema, a gente pode fazer um dia do Scratch com atividades desplugadas, né? Então, existe essa possibilidade. Por isso que a gente trouxe esse mosaico aqui, que ele mostra exatamente isso. A gente tem atividades com muita tecnologia e a gente tem atividades sem tecnologia. Então, tem algumas que podem fazer uma mescla disso, tem algumas que não tem nada de tecnologia, outras super tecnologia. Gente, de todos os gostos, né? Outra coisa que o Brasil é muito forte é como é que a gente fala, João? Regionalidade. Os diversos gatinhos, né? Então, a gente tem aqui o gato do Caruaru, a gente tem aqui o gato Tchê, o Scratchê, a gente tem o de Vinhedo, a gente tem o do Grande ABC, deixa eu ver qual mais aqui, o do Amazonas. Esse aqui eu não me lembro de onde que ele é, não, hein? Acho que é do ABC também, esse robô aqui que eles fizeram. Mas, ou seja, a galera faz gato de tudo que é jeito, né? Porque a gurizada gosta do gatinho, né? Gosta do Scratch. Então, o pessoal também brinca um pouco com o gato, né? Então, isso é legal. Bom, vamos falar então um pouquinho dos temas, né? Porque a gente falou da regionalidade, né? Do Scratch. Isso. E uma coisa importante, né, João, que tu comentou é que a gente, desde que começou, a gente começou pequeno, né? A Elaine até falou aí lá desde 2013 e tal, a gente teve poucos, foi aumentando, a galera começou a fazer mais Scratch e tal. Só que veio a pandemia, né? Veio a pandemia, nem por isso também o pessoal se intimidou, a gente fez muito Scratch online, 2020, 2021, mas veio aquela necessidade da galera se encontrar, né? Porque a gente ficou isolado por muito tempo. E aí, em 2022, a gente pensou, então, por que não definir um tema para a campanha de Scratch, né? E eu lembro que na época, né, João, a gente pensou naquele artigo, acho que o Léo até, inclusive, que deu a ideia, aquele artigo do Mitchell, do Ondas de Gentileza, né? Foi bem quando estava saindo, quando aconteceu lá, estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, e a gente rolou o tema, né? Ondas de Gentileza, porque voltando de uma pandemia, a necessidade de estar presente, de um abraço, de reencontrar as pessoas, e esse tema ele foi super, super, super bem recebido pela nossa comunidade. Ele foi recebido bem assim pelos alunos, pelos professores, porque ele serviu como um apoio para tudo que todo mundo estava sentindo na época, né? Aquela dificuldade também de voltar na escola, né? A dificuldade dos alunos, dos professores, enfim. Então, o tema da campanha, ele foi uma característica que deu também um tempero a mais para os nossos dias de Scratch, né?
Concorda, João? Concordo. Então, o time que está ganhando, né, não se mexe. A gente continuou com a ideia dos temas, né, sempre como uma sugestão, né. Você pode celebrar o teu dia do Scratch, a temática que fizer mais sentido, pode ter tema, não precisa ter tema, né. E em 2023 a gente usou as 100 linguagens da criança, né, Fabi? E isso que a gente trabalhou com o tema, né, do Loris Malaguzzi, de Reggio Emília, e ano passado com o livro, né, da Minha Janela. Isso é bem interessante o que tu falou, né, João? Porque tem algumas pessoas que mandam mensagem para a gente, falam, mas olha só, a gente tem um projeto aqui na escola e a gente gostaria de fazer outra. Não tem problema nenhum, gente, é só uma sugestão de um tema. Então, não tem problema se não trabalhar aquele tema, ou se quiser fazer um dia de Scratch atrelado a algum outro projeto que você tenha na escola, ou de um outro evento, né? Vai ter uma feira do livro e a gente quer fazer um dia de Scratch junto com a feira do livro na escola. Que legal, né? Aproveita e já faz um bem bolado aí que dá certo também. Mas a questão do tema é legal porque ela traz propósito, né? E os alunos e os professores, a gente percebeu que o engajamento ele é mais forte pelo tema, né? Eu adiantei o slide e acabei de estragar, então, aqui o spoiler, né? Bom, esse ano, 2025, a gente tem também uma proposta de tema, né? E ela está relacionada com uma campanha da RBAC, que a RBAC iniciou agora em março, chamada Guardiões da Natureza. Então, a nossa proposta para esse ano, de tema para a campanha do Dia do Scratch, é inspirada nessa campanha Guardiões da Natureza. Essa campanha busca promover iniciativas criativas e relevantes que favoreçam o protagonismo estudantil e estimulem a conexão pessoal com a natureza e a preservação do meio ambiente. A gente sabe que, mais do que nunca, é um tema muito relevante, né? E a gente tem que achar formas da gente se conectar com a natureza e o meio ambiente, para depois a gente pensar em como cuidar. Se a gente não tem uma conexão, a gente não se importa, né? Então foi daí que surgiu a ideia dessa campanha Guardiões da Natureza e trazendo também como tema da campanha do Dia do Scratch. Eu acho que vai dar um match tão legal essas duas campanhas, né, João? Inclusive, temos aqui uma articuladora, Noemi, que deve estar nos ouvindo aí, né? Que eu já vi ela dar um oizinho aqui no chat, que eu vou dar um spoiler, que ela falou que está trabalhando, João, vou te dar um spoiler aqui em primeira mão, está trabalhando nas escolas de Olinda, vai trabalhar o tema aí as crianças serem guardiões lá das ruas de Olinda, trabalhando o Scratch com a campanha dos Guardiões. Olha que lindo. Boa, muito bom. Lindo, né? Estou ansioso para ver as postagens no mural da RBAC e no estúdio do Scratch também. É, isso aí. Bom, mas Fabi, como que organiza um dia do Scratch? Então, vamos supor que você nunca organizou nada ainda, né? Tem a nossa prof aqui do Amapá que ainda não sabe como organizar, né? Vai fazer o quê? Vai entrar no site da nossa campanha, no nosso site, que o pessoal vai colocar aí. Isso, obrigada, Kim, colocou aí no chat. E ali tem todo o material. A gente tem dicas de atividades, a gente tem checklist de planejamento, a gente tem dicas de mediação das atividades para o dia do Scratch, materiais para divulgação, né? A gente tem modelos de cards, a gente tem figuras, um monte de coisa, né? Então, assim, você só tem que organizar e planejar o que vai fazer no dia. Então, quem são as turmas, quem são os estudantes que você vai convidar, que tipo de atividade você quer fazer, se vai usar laboratório, se não vai usar, se vai ter atividade plugada ou desplugada. Então, assim, fazendo esse planejamento, né? E aí usa todo esse nosso material, né, João? E é importante reforçar que todos esses materiais estão disponíveis em português e eles são remixagens, né, são localizações dos materiais disponibilizados pela própria Fundação Scratch em inglês.
Então tem algumas customizações, materiais que fazem adaptados, né, para fazer mais sentido para a nossa realidade aqui no Brasil. Isso, exatamente, né? Porque o pessoal da Fundação Scratch prepara tudo para a gente traduz e disponibiliza para vocês. Tudo prontinho já, olha que amor. E a gente vai... Dá uma passeada aí pela página. Então, é isso que eu estou pensando aqui, aproveitar e falar um pouquinho, então, desses recursos que a Fabi citou, e mais um monte de outros, né? Então, aqui na página Scratch Brasil, a gente tem uma página dedicada, né, ao Dia do Scratch, totalmente em português, trazendo essas questões da temática, da Guardiões, da natureza, né, com mais informações disponíveis, né? Aqui na página da campanha do Dia do Scratch, a gente tem também informações sobre como acessar a página global, né, da campanha da Fundação Scratch. Já já eu volto aqui e mostro em detalhes. E aqui a gente tem um conjunto de cartões, né, com alguns desses materiais que a Fabi mencionou, né, e muitos outros. Então, dicas de atividades para serem feitas, né. Se você entra aqui, você consegue ver, por exemplo, né, as atividades que você pode utilizar num dia do Scratch, desde atividades desplugadas, atividades para crianças não letradas, né? E então é uma fonte aqui de inspiração. Planejamento, né? A Fabi já falou, o estúdio da campanha, né? Quando você fizer o seu projeto do dia do Scratch, relacionado à campanha, você pode postar lá na página do Scratch. Então aqui é a página do Scratch, Guardiões da Natureza, e ó, já tem gente que postou alguns projetos. A campanha está começando, então a gente espera que até o final do ano aqui tenha centenas de projetos, como aconteceu em 2024. As dicas de mediação, materiais de divulgação, né? E aqui é uma parte bem legal, né? Registre seu evento. A campanha do Dia do Scratch trata-se de uma campanha global promovida pela Fundação Scratch, em que aqui a RBAC incentiva no Brasil. Mas você pode fazer parte de um mapa, né, global de eventos. Eu vou entrar aqui no site da campanha global da Fundação Scratch e vocês vão ver aqui, os materiais estão em inglês, né? Mas tem um mapa global que vocês conseguem... Ah, não estava mostrando essa tela. Pronto, agora sim. Agora vocês estão Eu ia dizer que eu estava vendo essa. Pronto, agora vocês estão vendo aqui, né, alguns dias do Scratch que já foram cadastrados esse ano, ó, e o Brasil já está com aqui vários eventos. Eu quero ver esse mapa cheio de cabeça de A gente está gatinho lançando aqui. hoje a gente já está lançando hoje, já tem uma... Pô, Mas nós sabe estamos que o bem, então. pessoal começa a planejar o dia do Scratch muito antes, né, Fabi? Tem gente que já começa o ano já decidindo qual é a data que vai acontecer, né? Bom, então, voltando aqui para a página, né, do Dia do Scratch, essa página do Dia do Scratch faz parte, na verdade, de uma iniciativa maior, né, chamada Scratch Brasil, que é um site, né, montado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa para divulgar materiais relacionados à computação criativa, todos eles em português. Então, tem desde recursos para educadores, né, recursos para fazer em casa, né, e outras iniciativas que a gente atua. Eu falei da RBAC, né? Então vou entrar aqui no site da RBAC para mostrar também uma outra parte interessante, né? A gente tem esse é o portal da RBAC, né? Nosso cantinho virtual, né? Onde a gente se conecta e aprende muito. E ali na página da RBAC, a gente tem uma parte de comunidades. E uma dessas comunidades é essa daqui, chamada Scratch Brasil, né? Então, o que o pessoal faz nessa comunidade? A gente tem 593 membros atualmente, espalhados por diversos cantos do Brasil, né? E você consegue... Todas as regiões. Todas as regiões. Vocês conseguem ver quem são essas pessoas, as contribuições delas, né? E as atividades que elas estão fazendo com seus alunos, né? As pessoas fazem, né, atividades com Scratch e postam no mural para outros educadores se inspirarem, né,
comentarem a respeito. Então, a gente já tem educadores promovendo atividades com Scratch, olha pela data, dia 8 de abril, postagem, 2 de abril, mais postagem no dia 2 de abril. Então, é uma forma das pessoas se conectarem e aprenderem umas com as outras. O mural é uma vitrine, né, João? É muito legal, porque daí tu posta a tua atividade aí, outra pessoa de outra região do Brasil vai ver, vai entrar em contato, vai remixar. Isso é muito legal, né? Uhum. Fabi, a gente falou que a sessão era curtinha. Não, deixa eu só mandar um abraço aqui também para Manda. Raquel, de João Pessoa, que eu vi que ela está no chat, e eles estão fazendo muitos dias de Scratch lá em João Pessoa, né, João? Uhum, Ó, sim, abração sim. aí, Raquel. Ó, eu quero ver esse grupo de Paraíba aí, ó, bombando, hein? Bombando. Eu vi que o Rodrigo tá aqui. Rodrigo, bora mexer aí. Ó, 66 dias de Scratch. 66 dias de Scratch planejado. Olha aí. Olha Kim, tu tá ouvindo, Kim? 66 dias de Scratch em João Pessoa, Kim. Olha que chique. A gente quer ver tudo isso no mapa, hein? No mapa No global. mapa. Gente, isso é muito importante, né? A gente precisa que todos os dias de Scratch estejam no mapa global da Fundação Scratch, para que nosso Brasilzão esteja cheio de carinhas de gatinhos ali, ó. Que o Brasil tem que bombar, bombar. Nós também amamos o mapa, Raquel, a gente ama o mapa. Assim, a gente quer saber de perguntas, né? Mas a gente tem uma especial para a Kim, porque assim, a Kim é a nossa rainha, né? Aqui da fundação aqui. E ela veio em 2023 e ela teve conosco em alguns dias de Scratch, né? E a gente gostaria de saber dela o que ela achou de mais interessante dos dias de Scratch que ela conheceu no Brasil. O que ela viu de diferente no Brasil? De diferente, né? No caso dos Estados Unidos, que ela já participa. Did you get it? Yes, I did. So, as you know, and I think Brazil knows best, that we at Scratch Foundation, we actually create products like Scratch and Scratch Junior and programs like the Scratch Education Collaborative, Scratch and Practice Sessions, Scratch Day. And all of this is focused on really supporting young people in the development of their thinking and their voice and their identity. And so Scratch is just one tool, Scratch Junior. Just in this time together, Joao talked about Octo Studio. We've talked about Makey. We've talked about Microbit. These are tools, right? For young people to make and create and work on their thinking and expressing themselves and their identity, understanding themselves better. And when I was in Brazil, that was the thing that I noticed the most. So what stood out for me the most was that Scratch Day in Brazil is how deeply rooted the celebrations are in the local culture and community. While Scratch Days I've attended in the United States have been joyful and creative and fun and playful. They're all those things. But they've been filled with making and creating and coding. The events in Brazil were different because they had this added layer of relevance and meaning to the people, to the community, to the educators, to the families. They were really a vibrant expression of the people and the places that make each community unique. So I attended 5 in Brazil in different places. And those 5 events across Brazil were each different. And they were shaped by the voices and the stories and the identities of those people who were hosting it. They were in schools, they were in community centers, they were a large public event or a small event, like you already mentioned. And there's a clear sense that creative learning isn't just about what students make, but it's also about
who they are as people, and for me as a learning designer, about who they're becoming as people, because we're always becoming, right? Even now, I'm still becoming. Joao, Fabi, we're still becoming. So as a visitor, I felt really welcomed there. And I loved learning not just about the creative projects that all the students made, but about the traditions and the food and the celebrations and the pride they took in their communities. And that's what stood out to me when I was in Brazil at the Scratch Days. Uau! E aí, João? Então, Fiquei sem palavras, Kim. obrigado, Kim, pela resposta, né? A gente ficou muito feliz mesmo de ter a Fundação Scratch no Brasil várias vezes nesses últimos anos, né? Conhecendo o trabalho de educadores incríveis que temos no Brasil, promovendo o Scratch, a computação criativa. E Fabi, não surgiram perguntas especificamente aqui no chat, tá? Que todo mundo já sabe fazer tudo. O pessoal O que a gente tem... O que a gente tem também legal na nossa comunidade é que a comunidade ajuda a comunidade, né? Então, assim, lá na página, João, que tu mostrou, né? Tem o guia, acho que tá lá na página do guia, né? Tá lá na página do guia. Tá na página do guia. E no nosso guia, gente, nós colocamos uma segunda de Scratch, que foi do ano de 2023? 2024, João? 2023, né? Que é da nossa articuladora também, da Dani Lira, lá de Brasília, que é uma oficina básica, assim, foi de uma segunda de Scratch, do tipo assim, você nunca organizou um dia de Scratch, como organizar? E a gente tá com essa gravação bonitinha lá do YouTube, né? Tá o link lá da gravação. Então, se você tá aqui, tá com vergonha, não tá no clima hoje de fazer pergunta, não tem problema. Entra lá na nossa página, clica no guia, vai ter o link desse vídeo, que a Dani lá dá todas as dicas de como começar, como fazer o seu primeiro dia de Scratch. A gente sempre fala, não precisa ser um dia de Scratch gigante, faça, né? A Noemi mesmo estava me falando hoje, olha, a minha ação aqui, meu dia de Scratch vai ser tímido. Eu falei para ela, é desses tímidos que a gente gosta, dessas ações tímidas que são as melhores às vezes, né? Porque a ideia começa pequenininha, assim, daí a gente chama um, chama outro, quando a gente vê, sai um mega dia de Scratch, não mega de tamanho, mas mega de potência, sabe? Porque a gente engaja as outras pessoas e isso é bem legal. Ok? Teve só uma pergunta aqui, né? Que foi quando vai ser o dia do Scratch. Antigamente a Fundação Scratch tinha uma data fixa, né? Acho que era o segundo sábado do mês de maio, né? Esse é o aniversário do gatinho, né? É o aniversário do gatinho, que inclusive, se não me falha a memória, completa 18 anos este ano. Ele tá atingindo a maioridade, né? Então, hoje em dia, a gente fala para celebrar em qualquer dia do ano o dia do Scratch, tá? Bom, Fabi, o que é bom, né? Dura pouco. Dura pouco, né? Queria agradecer novamente pelo convite da Fundação Scratch, pela Kim estar aqui nos recebendo, né? A todos os articuladores da RBAC que estão presentes hoje aqui acompanhando, né? Obrigada à nossa comunidade que pôde, né, nos prestigiar, né, João? Muito legal ver fotos dessas pessoas aqui na nossa apresentação. Obrigadão mesmo pelo pessoal que veio. Obrigada a todos que fazem também, né, que fazem acontecer os Scratch Days, né, os dias de Scratch. Qualquer um aí que precisar de ajuda, né, sabe que pode falar com a gente, pode falar com os articuladores, com os núcleos, os contatos estão aí. E bora bombar esse mapa, gente. Bora encher de gatinhos o nosso mapa. Então fica aí o slide final. Obrigada. Com as redes sociais da RBAC, formas de vocês entrarem em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.